Neste vídeo continuaremos o estudo de noções de teste de hipóteses com foco na proporção populacional. Especificamente na parte 2, vamos estudar o cálculo da probabilidade do erro do tipo 1. Retomando então o vídeo anterior, nós verificamos que os métodos estatísticos se dividem em estatística descritiva e inferencial, e dentro da inferencial, estimação e teste de hipótese. No teste de hipótese, nós comentamos que a pessoa, a partir da população, pode fazer uma estimativa e depois, retirando uma amostra aleatória desta população, ele pode confrontar a estimativa que ele tinha inicialmente, que é uma conjectura inicial, que era uma hipótese, e baseado nesta amostra, ele pode refutar ou aceitar a hipótese inicial que ele tinha. A hipótese é uma conjectura sobre um parâmetro populacional, que pode ser, por exemplo, uma média, pode ser uma proporção. Então, por exemplo, se eu digo que eu acredito que a proporção de pessoas com Covid-19 em São Paulo é 18%, é uma conjectura que eu estou fazendo sobre a proporção de pessoas com esta doença em São Paulo. Depois nós comentamos sobre a diferença entre estimação e teste de hipótese. Então, no caso de uma moeda, se eu quero saber qual a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda, estou diante de uma estimação. Agora, se eu quero saber se a moeda é honesta ou desonesta, eu estou diante de um teste de hipótese. Depois nós comentamos que o teste de hipótese, dentro do teste de hipótese, nós levantamos sempre duas hipóteses. A hipótese nula e a alternativa. A hipótese nula é a hipótese conservadora. É a hipótese que nós acreditamos que as coisas permaneçam como está. No caso da moeda, a gente parte de que a moeda sempre é honesta. E a hipótese alternativa é a negação da hipótese nula, que no caso aqui seria a moeda é viciada. Então, matemática, em linguagem estatística, diríamos que H, no caso da moeda, é igual a P. Temos H, P igual a 0,5 e a alternativa P é diferente de 0,5. Então, a hipótese nula é que a moeda tem 50% de chance de sair cara. Aquela moeda que eu estou estudando. E a hipótese alternativa, que é a moeda não tem 50% de sair cara, portanto a moeda não é honesta, ela é viciada. Depois nós estudamos a região, a regra de decisão. Então se define uma quantidade de caras a partir da qual nós refutamos a hipótese inicial ou não. Então, neste exemplo, a pessoa definiu que se sair 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, ou 9, 10, 11, 12, ele vai dizer que a moeda é viciada. Caso contrário, ele aceita a hipótese inicial, que é a hipótese da honestidade da moeda. Então, se define uma regra de decisão a partir da quantidade de caras que se obtém. Então aqui é a mesma questão. Se sair a quantidade de caras nessas bolinhas vermelhas, a gente vai refutar a hipótese da igualdade, que é a hipótese conservadora. Portanto, vai afirmar que a moeda é viciada. E se sair 4, 5, 6, 7 ou 8, então a moeda é honesta. Se x pertence à região crítica, rejeitamos a hipótese inicial. Se x não pertencer à região crítica, não rejeitamos a hipótese inicial. Essa é a regra de decisão de forma resumida. Depois nós, finalmente, no vídeo anterior, nós estudamos os dois tipos de erro. O erro do tipo 1 é rejeitar H quando H é verdadeira, ou seja, afirmar que a moeda não é honesta, quando na verdade ela é honesta. Só que tem o erro do tipo 2. Eu não rejeito H quando H é falsa. Ou seja, afirmar que uma moeda é honesta, quando na verdade ela é desequilibrada, quando ela é viciada. Então esse é o erro do tipo 2. Nós também comentamos no vídeo anterior que vamos nos fixar no erro do tipo 1. E a partir de agora começamos esse vídeo, que é estudar a probabilidade dos erros, principalmente do erro do tipo 1. Então, o que é o erro do tipo 1? É a probabilidade de rejeitar H, dado que H é verdadeira. Esse erro do tipo 1, nós vamos usar a letra alfa, que chamamos de nível de significância do teste. Portanto, quando falarmos de alfa, estamos falando de nível de significância.
E nível de significância é a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1. Rejeitar a hipótese inicial quando a hipótese inicial é verdadeira. O erro do tipo 2 é não rejeitar H quando H é falsa. Se era falsa, eu tinha que rejeitar, mas eu não rejeito, então eu cometo um erro. Esse erro nós vamos usar a letra beta e é chamado de poder do teste. Importante que alfa e beta têm relação inversa. Em geral, só podemos controlar os erros, um dos erros, fixando sua probabilidade de ocorrência. Então, no exemplo da moeda, temos que P é igual a 0,5 e a hipótese inicial P é igual a 0,5, a hipótese alternativa é P é diferente de 0,5. Então, na moeda, se lançarmos 12 vezes, estamos diante de uma distribuição binomial, mais uma vez, e se sair 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11 e 12, rejeitamos a hipótese inicial de P igual a 0,5, portanto, rejeitamos a hipótese que diz que a probabilidade de sair cara é de 50%. Se a probabilidade numa moeda de sair cara não é 50%, então a moeda não é honesta. Se ela não é honesta, ela é desequilibrada, ela é viciada. Então, se sair qualquer quantidade dessas bolinhas vermelhas, nós dizemos que a moeda não é honesta. Entretanto, uma moeda honesta, se eu lançar uma moeda honesta 12 vezes, é possível sair nenhuma cara. Ou, também, se eu lançar uma moeda 12 vezes, é possível sair apenas uma cara. É possível sair duas, é possível sair três, é possível sair 9, é possível sair 10, 11, 12. Mesmo a moeda sendo honesta. Entretanto, é pouco provável acontecer isso. Porque se o valor esperado no lançamento de uma moeda, no lançamento de 12 moedas, a quantidade de caras esperadas é 6, é mais provável que saia 6 ou valores próximos de 6. É pouco provável que se eu lançar 12 vezes uma moeda, nas 12 vezes saia cara. Ou em nenhuma vez saia cara. É pouco provável acontecer isso. E se acontecer? Então, se acontecer, eu afirmo que a moeda está desequilibrada ou que a moeda está viciada. Entretanto, quando eu faço essa afirmação, eu posso estar cometendo um erro, pois mesmo moedas honestas, é possível sair 12 caras, por exemplo, ainda que seja pouco provável. Portanto, calcular o alfa, o nível de significâncias, é o mesmo que calcular a probabilidade de sair 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 caras num lançamento aleatório de uma moeda honesta. Então, calcular o alfa, calcular a probabilidade de eu cometer um erro nessa decisão, é o mesmo que calcular a probabilidade de sair 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11 ou 12 caras. Então, é isso que nós vamos fazer agora, calcular o F, que é o mesmo que calcular isso que eu acabei de dizer, calcular a região crítica. Então, alfa é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, que é rejeitar H quando H é verdadeira, que é o mesmo que calcular a probabilidade de um X pertencer à região crítica. Qual é a região crítica? 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Então, como é que calcula isso? É uma distribuição binomial, eu calculo a probabilidade de X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, X igual a 9, X igual a 10, X igual a 11, X igual a 12, somo tudo. Fazendo as contas, eu tenho 0,1460, que corresponde a 14,60%. Então, 14,60% é a probabilidade de uma moeda honesta sair na região de rejeição, que é o mesmo que calcular a probabilidade de estar cometendo um erro. Porque se a moeda for, como a moeda honesta pode cair na região de rejeição, e eu digo que ela é desequilibrada, então eu estou cometendo um erro. Como que a gente faz esse cálculo? Usando a fórmula P de x igual a K, que é a probabilidade de sucesso elevado a K, vezes a probabilidade
de fracasso elevado a n menos k. E aqui tem um erro que eu vou corrigir. Um momento, vou corrigir aqui. P é probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso é 1 menos P. Então aqui não está escrevendo. Esse P é 1. Não está escrevendo. Vamos só falar. Aqui não é a letra P, mas é 1 menos P. Então, P é a probabilidade de sucesso elevado a K. Aqui eu vou ter 1 menos P elevado a N menos K vezes combinação de NK a K. Então, aqui esse X é a probabilidade de sair nenhuma cara, que é 0,000244. 1, probabilidade de sair uma cara, probabilidade de sair 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas estão aqui, usando esta fórmula. Mas, eu quero o X pertencente à região crítica com uma probabilidade de 50%. Então, ó, voltando aqui, eu quero calcular essa probabilidade aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Então eu vou pegar esta região aqui, azul, mais esta outra região azul, somar todos esses números que estão em azul, do 0 até o 3 e do 9 até o 12, e esta soma me dá valor de 0,14, que é a probabilidade de eu cometer um erro. Graficamente nós temos esta região. Então, 0, 1, 2, 3, 4, vermelho. Depois, 12, 11, 10, 9. Somando essas probabilidades, essas duas aqui, nós temos um alfa igual a 0,1460. Esta região vermelha é a região de rejeição, que eu rejeito a hipótese da igualdade. E a parte do meio é a região de aceitação, que é o complementar da região de rejeição. O valor esperado aqui é 6. Bom, a minha decisão, quando eu estou fazendo teste de hipótese, é que H é verdadeiro. Ou a possibilidade da hipótese alternativa, que a hipótese alternativa é verdadeira, ou seja, a hipótese inicial é falsa, então a hipótese alternativa passa a ser verdadeira. No caso aqui, temos que a hipótese inicial é que a probabilidade da moeda que eu estou testando é de 50%, portanto, ela é honesta. E a hipótese alternativa é que a probabilidade não é 50%, pode ser mais ou pode ser menos, mas não é 50%. O importante é estudar o erro, que é o nosso objetivo agora. Então, eu tenho aqui a probabilidade de, estudando a hipótese inicial, H é verdadeiro. Eu posso cometer um erro. Como que eu vou cometer um erro? Que a moeda é honesta e eu rejeito a honestidade. Então eu rejeito H. Se eu fizer isso, eu cometo um erro. Qual a probabilidade de eu cometer um erro? Que nós acabamos de calcular. Nesse caso, a probabilidade é de 0,1460. Mas, qual é a probabilidade de eu não cometer o erro? E estamos aqui em cima. Se a probabilidade de cometer o erro é 0,1460, a probabilidade de não cometer o erro é 1 menos 0,1460, que corresponde a 0,8540. Então, quando eu uso esse critério de decisão, que acabamos de estudar, nós temos uma chance de 85% de acertar na nossa decisão e uma chance de 14% de errar. E o mesmo raciocínio vale para o erro do tipo 2, que é o erro do tipo beta. Só que nós podemos alterar nossa regra de decisão, ou seja, tornar aquele
os valores de rejeição menores, para que eu possa diminuir o meu erro. Então, isto é, concluiremos que a moeda é desonesta se o número de caras for 0, 1, 2, antes tinha o 3, e antes tinha o 9, agora 10, 11, 12. O que acontece com o nível de significância alfa do teste? Erro. Ou seja, o que acontece com a probabilidade de eu cometer um erro se eu diminuir o tamanho da região de rejeição? Vamos ver. Então, eu tenho o alfa, que é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, que é rejeitar H quando H é verdadeiro. Então, no fundo, eu estou colocando a probabilidade de x pertencer à região de rejeição. Ou seja, a probabilidade de x ser igual a 0, ser igual a 1, ser igual a 2, ser igual a 10, ser igual a 11, ser igual a 12. É isso que eu estou calculando. Para isso eu vou fazer a distribuição binomial novamente e vou chegar a 0,0384. Como que a gente fez? Usou a fórmula, né? Probabilidade de sucesso elevada a k, vezes probabilidade de fracasso elevada a n menos k, vezes combinação nk, ak. Essa região azul, olha, a probabilidade de ser 0, 1 e 2. Essa região azul é a região de rejeição. 10, 11 e 12 também é região de rejeição. Eu somo essas probabilidades, 0, 1, 2, somo a probabilidade 10, 11 e 12 e chego no valor 0,0384, que é a probabilidade do meu alfa, que é a probabilidade de eu cometer um erro nesse teste. Portanto, olha o que aconteceu. Quando nós tínhamos uma região crítica, que é a região de rejeição, composta pelos valores 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11 e 12, a probabilidade de eu cometer um erro era de 14%. Quando eu diminuí a minha região de rejeição para 0, 1, 2, 10, 11, 12, a probabilidade de cometer um erro foi para 0,0384, aproximadamente 4%. Olha que interessante. Meu alfa, que é a probabilidade de cometer erro tipo 1, caiu de 14% para 3%, para quase 4%. E se eu diminuir ainda mais a região de rejeição, a probabilidade de cometer um erro vai para 0,06. 0,006, ou seja, menos de 1%. Então, alguém que está analisando isso pode pensar, então, eu vou diminuindo cada vez mais a minha região de rejeição, porque daí eu vou errar menos. É verdade. Entretanto, existe uma relação inversa entre o erro alfa e o erro beta. Quanto mais eu diminuo o meu alfa, o erro do tipo alfa, que é o erro do tipo 1, mais eu aumento o beta, que é o erro do tipo 2. Então, eu não posso diminuir demais o alfa, porque eu vou aumentar a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 2. Então, a gente sempre tem que manter um certo equilíbrio entre esses dois tipos de erro, porque nosso objetivo é errar o mínimo possível e o objetivo principal é nunca errar, mas é impossível não errar, então precisamos controlar o alfa e o beta. Quero dizer que não podemos diminuir isso aqui demais, diminuir a região crítica. Então, até agora, o procedimento foi escolher uma região crítica, que é um critério de decisão, e depois determinar o alfa. O que nós vamos fazer agora, e é o que normalmente se faz, é primeiro fixar um alfa, ou seja, eu fixo qual é a probabilidade de erro que eu aceito cometer. E a partir disso eu determino a região crítica para tomada de decisão. Normalmente esse nível de significância alfa, ele está é utilizado no valor de entre 1 e 10%. É o mais frequente que se usa. Então, agora estamos diante da determinação da região crítica, a partir do alfa. Então, retomando, antes nós determinávamos uma região crítica e depois calculávamos a probabilidade de cometermos um erro quando escolhemos aquela região crítica. Agora, nós vamos, a partir da probabilidade do erro, chegar na região crítica, o inverso. Olha o exemplo. Suponha que o medicamento existente no mercado produz um efeito desejado em 60% dos casos nos quais ele é aplicado. Um novo laboratório produz
um laboratório produz um novo medicamento e afirma que o medicamento dele, desse novo medicamento, é melhor que o existente. Ora, se o outro, vamos dizer, curava 80%, 60% das pessoas e ele produziu um novo medicamento, então ele está dizendo que o novo medicamento vai curar mais que 60% dos pacientes. Nosso objetivo, então, é verificar estatisticamente se é verdadeira a afirmação do laboratório, que o novo medicamento vai produzir o efeito desejado em mais do que 60% das pessoas. Então, para isso, aplicou-se o medicamento em 10 pacientes. X é o número de pacientes dentre os 10 para os quais o novo medicamento produz o efeito desejado. Então, se eu disser X igual a 1, eu estou dizendo que uma pessoa foi curada, ou seja, o efeito desejado. Se eu disser X igual a 5, estou dizendo que para 5 pessoas o medicamento produziu o efeito desejado. Qual medicamento? O novo medicamento. Estamos, portanto, diante de uma distribuição binomial com N igual a 10, N é o total de pessoas que tomaram o medicamento, e a probabilidade não, com um P, que é a proporção de 60%. O primeiro passo, então, é definir as hipóteses. Então, volto no problema e vejo quem é a hipótese inicial e quem é a hipótese alternativa. Lembrando que a hipótese inicial é sempre uma hipótese conservadora. Então, o que é conservador no caso do medicamento? É ficar tudo como está. Isso que é conservador. Então, P igual a 60%, ou seja, o novo medicamento é igual ao medicamento antigo. Não muda nada. É a hipótese conservadora. A hipótese alternativa é que o novo medicamento é melhor. Portanto, nesse caso, o P é maior que 60%. Ele vai produzir o efeito desejado em mais que 60% das pessoas. Ou seja, o H, o novo medicamento, é similar ao existente, e o HA, o novo medicamento, é melhor. Segundo passo, a gente precisa definir o alfa, definir o nível de significância do teste. No caso aqui, vamos definir como 5%. Então, 5% é a probabilidade que eu aceito cometer um erro. A partir disso, vamos definir a região crítica, a região de rejeição. Passo 3, definir a região crítica. Ou seja, um valor a partir do qual eu vou rejeitar a hipótese inicial. Então, eu vou calcular os valores de x maiores que um certo número, que eu estou chamando de k. Então, tem uma quantidade de doentes, de pacientes, a partir do qual eu digo, não, isso aqui realmente o remédio é melhor. Se curou, por exemplo, K pacientes, de K pacientes para cima, eu digo que o meu novo medicamento é melhor. De K pacientes para baixo, eu digo que o novo medicamento não é melhor. Então, o valor de K deve ser tal que a probabilidade do erro 1 é igual à probabilidade de x pertencer à região crítica, que é igual à probabilidade de x ser maior que um certo K. E essa probabilidade de x ser maior que um certo K deve ser igual a 5%. Então, eu devo achar um valor de K, ou seja, um valor de uma quantidade de pacientes, vamos dizer, curados, de tal forma que o x maior que esse K tem uma probabilidade de 5% de ocorrer. Estamos diante de uma distribuição binomial com n igual a 10 e p igual a 0,6. Calculamos todas as probabilidades. Aqui a probabilidade de ter nenhuma pessoa o remédio fazer efeito, uma pessoa o remédio fazer efeito, 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, 8 pessoas, a probabilidade do remédio fazer efeito é de 12%, 9 pessoas a probabilidade de 4% e 10 pessoas a probabilidade é de 0,6%. Eu quero uma quantidade de pacientes de tal forma que
a partir daquela quantidade, a probabilidade seja de 5%. Então, se eu escolher, por exemplo, 8 pacientes, e falar assim, ó, de 8 para cima, eu aceito que o novo medicamento é melhor que o antigo. Daí eu vou olhar nas probabilidades. 8 eu já tenho 12%, mais 4% vai dar 16% e uns quebradinhos. Mas eu quero que o meu alfa seja de 5%. Então eu não posso escolher o 8. Olha, se eu escolher o 8, o K igual a 8, então P de x maior que 8, a probabilidade é de 16%. Ou seja, a probabilidade de eu ter 8 ou mais pacientes curados é de 16,72%. Então essa seria o meu alfa, a probabilidade de eu cometer um erro. Mas eu quero que o alfa seja de 5%, não de 16%. Então eu não posso partir do 8, eu tenho que avançar um pouco para cima, que no caso aqui seria o 9. Se eu escolher o 9, ó, P de x igual a 9, eu tenho que somar essas duas probabilidades. E somando eu tenho 0,0463. E é o que satisfaz a minha proposta. Eu quero cometer um erro que seja no máximo de 5%. Se eu escolher P de x, o K igual a 8, meu erro vai ser de 16. Se eu escolher o 9, não vai ser 5, porque aqui é uma distribuição, uma variável contínua. Então ele pula do 9, do 8 já pula para o 9. Mas o que satisfaz o meu erro, que é de 5%, é 4, porque eu aceito cometer um erro do máximo de 5%. Se eu escolher o P de x maior ou igual a 9, o meu erro vai ser de 4,63%. Portanto, o meu K a ser escolhido deve ser o 9. Na minha região crítica é um x maior ou igual a 9, que garante um nível de significância menor do que 5%. Então, graficamente, nós temos esta região vermelha, que é a região de rejeição do teste. Se eu fizer o teste, que é a região x maior que 9, eu faço o teste, aplico o medicamento em 10 pessoas e percebo que 9 pessoas foram curadas, eu rejeito a hipótese inicial, que é a hipótese da igualdade. Então, o que significa isso? Eu aceito que o novo medicamento é melhor que o medicamento antigo. Vamos para o terceiro exemplo. A proporção de analfabetos em um município era de 15% na gestão anterior. No início da sua gestão, o prefeito atual implantou um programa de alfabetização e, após 2 anos, afirma que reduziu a proporção de analfabetos. Para verificar a afirmação, do prefeito, 60 pessoas foram entrevistadas. Então, olha só, a hipótese inicial, a hipótese conservadora, a proporção é 15% e nada mudou. A hipótese alternativa, realmente o programa do novo prefeito é bom e a situação melhorou. Mas o que é melhorar nesse caso? É diminuir o número de analfabetos. Então, nós temos uma hipótese inicial conservadora contra uma hipótese alternativa, que é a hipótese do programa ter melhorado a situação de alfabetização no município. Mais uma vez, estamos diante de uma distribuição binomial com N de 60, porque foram pesquisadas 60 pessoas, e a probabilidade de 15, a proporção de 15 pessoas que foram, não sei mais o que é, a proporção de analfabetos. 15 é a proporção de analfabetos. As hipóteses de interesse são P igual a 0,15, ou seja, a proporção após o teste verificou-se que o novo, que não mudou nada, é igual ao que já era antes. E a hipótese alternativa é que realmente o programa é melhor. No caso, o programa ser melhor significa diminuir o número de analfabetos, portanto, P menor que 0,15. Vamos para o segundo passo, que é fixar
o nosso nível de significância, ou seja, a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, vamos fixar em 5%. A região crítica deve ter a forma região crítica x menor que um certo k. No exercício anterior nós tínhamos x maior que um certo k. Aqui, como diminuir o número de analfabetos, então eu tenho um valor de k a partir do qual eu vou rejeitar a hipótese inicial, mas a partir do qual aqui são valores abaixo de k e não acima de k como tinha no exercício anterior. Então o valor de k deve ser tal que a probabilidade do erro do tipo 1 seja igual a um certo alfa, que no caso aqui é 5%. Aqui está errado, não é 15%. Aqui deveria estar escrito 0,05. Vou tentar corrigir. Não está corrigindo, mas tudo bem. Então aqui ó, não é 0,015, sim 0,05. É o alfa. Então, calcular o P de x menor que k, de tal forma que encontrar um k tal que a probabilidade de x menor que esse k seja de 5%. Mais uma vez, fazemos a distribuição binomial e chegamos em 0,04. Como que nós fizemos esse cálculo? Temos aqui. Utilizamos a fórmula. Agora sim, eu quero um valor aqui de x, ou seja, quantidade de pessoas que o programa surtiu efeito, a partir do qual eu vou rejeitar a hipótese inicial. E esta, aqui temos a probabilidade, a soma dessas probabilidades deve ser de 5. Então, se eu escolher 5%, se eu escolher o 6, ó, de 6 para baixo, não vai dar 5, porque só o 6 já é 8. Se eu escolher 5%, também não dá certo, porque de 5 para baixo, dá muito mais do que 5. Agora, se eu escolher o 4, eu tenho aqui 2%, mais 1%, 3%, mais esses quebradinhos aqui. Isso aqui é o que mais se aproxima do 4, do 5. Essa, portanto, é a minha região crítica. Se eu somar esses números aqui, da minha região crítica, eu vou chegar em 0,0424, que é o que satisfaz o meu exercício. Portanto, o meu K, que define a minha região crítica, é o K igual a 4. E a minha região crítica ficou sendo x menor ou igual a 4. Aqui. Agora eu vou decidir se o novo programa do novo prefeito é melhor ou não do que o que acontecia antes. Nós, naquele teste, se observarmos 6 analfabetos após a aplicação do novo método, entre 60 entrevistados, qual é a conclusão? Lembrando que a nossa região crítica, que é a região de rejeição da hipótese inicial, é x menor que 4. Nós observamos 6 analfabetos. E a região crítica, para eu rejeitar, tem que ser x menor que 4. E chegamos a 6. Então, último passo, decisão e conclusão. Como 6 não pertence a essa região crítica, então eu não rejeito a hipótese inicial. Não rejeito. Mas qual é a hipótese inicial? A hipótese inicial é a hipótese da igualdade. Que o novo programa é igual ao antigo. O número de analfabetos no novo programa é igual ao antigo. Concluímos que não temos evidências suficientes para afirmar que a proporção de analfabetos após o programa de alfabetização é inferior a 15%. Isto é, não é evidência suficiente de que a afirmação do prefeito seja correta. Então, eu não aceito, eu
Ou seja, não rejeito a hipótese inicial. É o equivalente a dizer que eu aceito a hipótese inicial. Aceitar a hipótese inicial e dizer, ó, o novo programa não melhorou nada, é igual ao anterior. No fundo, é essa, de forma resumida, é essa a ideia. Bom, no próximo vídeo nós vamos estudar o teste de hipótese para P, e aqui tem um erro, né? Não é para, utilizando a aproximação normal e não a aproximação paranormal e não diretamente a aproximação normal. Neste vídeo ficamos por aqui.